Você lembra daqueles sonhos que você teve quando era mais jovem? Sonhos que pareciam impossíveis de serem alcançados. Talvez ministerialmente, você um dia se viu pregando para grandes multidões, viajando nações, entrando países afora aí falando do evangelho. Talvez para sua vida pessoal. Já parou para pensar se talvez fossem sonhos e projetos de Deus para você? Isso deve nos fazer pensar, porque nada vem na nossa mente por acaso. Nada vem na sua mente por acaso. O mundo espiritual é real, muito mais real do que isso que nós podemos ver e palpar. Porque tudo isso, tudo aquilo que é natural, um dia vai embora. E o espiritual ele é eterno, ele existe antes do material e continuará existindo depois. Então no espiritual as coisas acontecem de uma forma que talvez nós não consigamos compreender muito claramente. Mas a pergunta que fica é: se os sonhos e ambições que Deus colocou no meu coração quando eu era mais novo, se são dele, o que eu tenho feito ou o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Perceba, eu quero contar brevemente uma história de uma mulher da Bíblia que ela tinha um grande sonho e um grande desejo de ser mãe. Ana. Porém, a Bíblia diz que o próprio Deus cerrou a madre de Ana. Ele impossibilitou ela de gerar. Só que o desejo no coração ardia. A certeza de que Deus daria ardia. E aí eu pergunto para você, Deus cerrou o ventre de Ana. Será que ele não sabia que ela geraria? Mas houve o período em que foi necessário que ela ficasse estéril para que ela pudesse se aproximar do Senhor. E esse período, esse processo que ela viveu, ela fez de forma adequada. A Bíblia nos diz que ela ia constantemente à presença de Jesus, presença de Deus, até chegar num ponto em que ele olha para ela no templo, que ela ia de ano em ano com seu esposo, a tem por bêbada, vai repreender, e aí ela explica o que está acontecendo. Então ele profere aquela palavra que o desejo do coração dela seria atendido. Outro caso que nós vemos de um homem que teve sonhos da parte de Deus para ele foi José. Só que tanto para Ana quanto para José, a execução desse plano, desse sonho, não compete ao indivíduo. Tanto o querer quanto o efetuar está nas mãos do Senhor. Só que todo o processo que nós vivemos, que você vive, compete a você. Ana, ela foi aos pés de Deus, ela foi aos pés do Senhor para poder clamar, para poder orar. José, no que competia a ele, permaneceu fiel, sendo fiel a Deus e aos seus princípios. E no tempo certo, tanto Ana quanto José tiveram os seus sonhos realizados. Mas sonhos que provém da parte do Senhor. Jeremias, capítulo 29, o versículo de número 11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa linguagem que eu estou lendo aqui é a NVI, talvez um pouco diferente do que vocês estão acostumados, que geralmente a gente usa a ARC ou a ARA. Mas o texto é o mesmo. O povo de Israel ele estava preso, estava cativo na Babilônia, e Deus fala para Jeremias escrever essa carta. Eu sei os planos que eu tenho para você. Embora você não consiga enxergar agora por conta da adversidade, por conta do problema, eu sei das coisas que eu tenho para você. Então eu quero encerrar essa reflexão te conduzindo a pensar a tudo aquilo que Deus já te mostrou um dia, tudo aquilo que Deus ele já colocou no seu coração um dia. É de fato, e se for de Deus, qual que é a sua função? Não desistir, persistir, orar e ser fiel. Quando você estiver cumprindo esses princípios bíblicos no tempo devido,
Deus cumprirá a palavra dele no seu coração. Se Deus te chamou para ser um pregador, vai estudar, vai se capacitar, vai se consagrar. Se Deus te chamou para ser um missionário, peça a Deus cada vez mais amor pelas almas. Se você tem um sonho e se Deus te mostrou que você será um grande empresário influente no mercado ou qualquer outro ramo específico, seja fiel aos seus princípios, procure a capacitação, faça aquilo que lhe é devido. E no tempo certo, Deus ele vai abençoar você, vai abrir as portas. Não é momento de parar porque tem dificuldade. Entre a promessa e o cumprimento dessa promessa existe um espaço. E esse espaço se chama processo. Talvez o que você esteja passando agora não é o silêncio de Deus, é o processo para que aquilo que Deus prometeu possa se cumprir. Deus te abençoe poderosamente.